Mais uma vez, quem tiver com o microfone aí, deixa ele no mudo, por favor. Fernando, Rádio Jornal, meu pastor, boa noite. Tô tentando colocar Beleza? mudo no dele, não tá deixando não. Deixa eu ver se eu consigo. Vê se tu consegue aí. Acho que foi. Consegui. Acho que consegui. Consegui. Massa. Vamos lá. Essa reunião aqui é para alinhar algumas coisas que há muito tempo a gente vem empurrando com a barriga. Em outro momento, eu tive uma reunião com vocês onde eu mostrei alguns pontos que foram sobre comportamentos, vestimentas, posturas e coisas e tal. Eu vou só pincelar algumas coisas e depois eu vou para o ponto que eu quero focar hoje. Se você nunca leu esse documento, eu coloquei ele atualizado no grupo agora. Se quiser me acompanhar, fique à vontade. Baixa aí o PDF e leia. Vamos lá. Manual para o Ministério de Louvor. Não é apenas um conjunto de normas, mas um direcionamento pastoral para a formação do caráter e postura do Ministério do Compromisso com a visão da Igreja. Vamos lá. Parte 1. Regras e condutas do Ministério, que é só para pincelamento. Vestimenta e postura. Homens, cuidado com as calças e os tipos de calças, tipos de camisa, nada coladinho, nada apertadinho, marcando suas coisas. Não pode usar roupas rasgadas, furadas, só se for pela traça, por estética não, tá? Mulheres, vestidos, blusas compostas, nada com decote que chame a atenção de alguém que está lá assistindo o culto, tal, proteger essa região, para até dar uma elegância, né? Vamos lá. Culto de ceia traz sempre social. A gente tem gente que está pecando muito nisso aí. Quando chega no culto da ceia, vai como se fosse um culto de quarta-feira. Então, se policie. Culto de ceia é culto de ceia. É um culto mais solene. Todos os cultos são importantes, mas no culto de ceia a gente tem o costume de se vestir mais elegante. Culto de quarta-feira, nada de bermuda, nada de chinelo, mesmo que você não esteja no altar. Só se for o caso de que sua roupa tá molhada, você não vai deixar de ir para a igreja, porque você tá sem umas calças, beleza? Frequência e compromisso nos cultos de quarta-feira. Acredito que isso melhorou de uma certa forma, mas para algumas pessoas não, não, não dá para cumprir por causa de trabalho, estudo, esse tipo de coisa. E aí a gente tem que falar, não tem que saber ainda disso. É, não é saudável para que a gente que é do Ministério do Louvor só vá para o culto dia de domingo. Então, se você pode aparecer numa quarta-feira, nem que seja para dar a paz do Senhor, ou no Amém, vá, viu, meu amigo? Vá, minha amiga, vá para o culto de quarta-feira, porque o culto não deixa de ser culto se é na quarta, se é no domingo. Terceiro ponto, zelo e cuidado com o altar. É santo, onde deve ser tratado com responsabilidade e temor. Organizar, né? Tá, sempre limpar, cuidar das coisas que estão lá, microfones, se os instrumentos são da igreja, seus bateristas aí que limpem suas baterias, limpem seus pratos, limpem até sua baqueta, se for possível. Mas cuide daquilo que você usa, tá? Vida ativa na igreja e comprometimento com a igreja. Servindo de louvor e desenvolvimento integral com a vida da igreja. Participe de rede de casais, de homens, de mulheres, crianças, jovens. Isso aqui eu já disse em outro momento. Então, quando tiver uma rede de homens ou uma rede de mulheres, não fique esperando, não. Se você é do Ministério do Louvor, se antecipe a querer participar. Não fique esperando alguém lhe chamar, não. Se você é do Ministério de Louvor, queira se interar, queira participar. Porque, assim,
Quando é culto normal, a gente está ali disponível, mas quando é uma rede, a gente parece que nem é de louvor. Então, é, vamos lá, se ativo nessas coisas, tá? Principalmente o pessoal de aldeia e várzea, e quando se junta aldeia com várzea, parece que só existe o mesmo grupinho. Comunicação no altar. Comunicação no altar. Parar de conversas, isso aqui é primordial. Parar de conversas paralelas que saiam do foco e tire a presença de Deus. A gente fica distraído. A gente tem que entender que a gente está cultuando a Deus, tá? Tá agitado. Vamos lá. Dependência de cifra. Aqui eu vou tocar um pouco lá na frente, mas comunicação no altar é aquilo que você comunica visualmente com a igreja. Então, se eu estou cantando alguma coisa para a igreja, eu tenho que olhar para a igreja, eu tenho que falar para a igreja. Eu não tenho que ficar olhando para o celular, eu não tenho que ficar olhando para papel, eu não tenho que estar olhando para o baterista, não tenho que estar olhando para o baixista. O baixista não tem que estar olhando para mim, eu tenho que estar olhando para a igreja, tá? Ali tem uma cifra, alguma coisa por segurança para não errar. Algumas vezes a gente não pode estar preso nisso. A gente tem que entender que a gente está comunicando a adoração não só apenas com o instrumento, mas de forma visual. Não está fazendo isso de forma relaxada, tá? Então, se policiem e queiram, atenção, queiram, pelo amor de Deus, fazer isso, é, abandonar essas coisas, tá? Depende de cada um de nós aqui. Avaliar as suas, a sua maturidade espiritual e reconhecer seus limites. Se não estiver bem, nem espiritualmente, nem emocionalmente, procura teu líder, procura teu pastor e diz, ó, não tô bem não, e não vou passar 2 semanas, 3 semanas fora do altar. Porque às vezes acontece da pessoa sair e ninguém saber de nada. Então, tem que comunicar, tá bom? Se você tá no ministério novo, você tem que comunicar ao seu líder, tá? Embora você tenha falado com o pastor, vamos lá, no caso de Messinho, Messinho não é pastor. Você fala que está passando por um processo de aconselhamento, tá? Você vai se afastar do ministério louvor. Você falou com o pastor, ele está cuidando de você e ele é pastor. Você tem que chegar no seu líder e dizer, olha, estou sendo afastado. Não precisa dizer o porquê. Não precisa dizer. Estou passando por um tratamento aí, vou passar um tempo fora. Beleza, beleza, fechou. Tá avisado, tá? Ponto de pontualidade. Depois vocês leem aí. Vamos se atentar a isso também. Desenvolvimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento ministerial. Buscar sempre a excelência, estudar o louvor e tal. Humildade, paciência e serviço. O ministério não é lugar de doação, é um lugar de doação, não de exaltação pessoal. Manter a postura constante, humilde e paciente. Você não deve ensinar os seus irmãos, deve ensinar seus irmãos com paciência, amor e os dons que Deus deu de forma a você, você deve compartilhar e não reter. Aqui está muito explicativo, mas se eu sei de alguma coisa, eu devo ensinar e nem achar que eu sei e não vou ensinar. Isso aqui não é, a igreja não é uma empresa onde ninguém vai tomar seu lugar. Então, se você sabe, você compartilha. Ah, mas eu não sei. Fala do seu jeito. Compartilhe do seu jeito. Ensine do seu jeito. Mas ensine. Não deixe alguém levar um choque se você sabe que tomada dá choque. Não deixe a pessoa tocar, não. É a mesma coisa. Não deixe ninguém fazer errado, você sabendo que está errado. Diga que está errado. Mesmo que ela não queira ouvir, mesmo que seja ruim para ela, entender, igual uma criança, ela tem que ter maturidade para entender que você sabe um pouco mais que ela, se submeter e entender, ah, realmente, eu não estou entendendo nem porque eu estou errado, mas ele está dizendo que eu estou errado, eu tenho pelo menos ter a curiosidade. E o que é que eu estou errado? O que é que eu estou fazendo errado? Por que eu errei? E não simplesmente ficar chateado ou aborrecido com esse tipo de coisa, tá bom? Outro ponto aqui, o último, é fidelidade, obediência e alinhamento com a liderança. Tá? É fundamental em qualquer lugar isso. Andar em obediência espiritual,
na igreja, aos seus pastores, a visão dos seus pastores, até a visão que eu estou passando para vocês, vocês estarem alinhados com a visão que eu estou passando para vocês, já que eu estou como pastor de adoração e tenho responsabilidade espiritual sobre a adoração da igreja, estou dando direcionamento, então que se alinhe ao direcionamento. A gente tem opinião? Tem, mas a gente tem que andar em aliança, andar em concordância e se submeter àquilo que foi dito. E não colocar na cabeça, eu acho que é de outro jeito, e não obedecer porque eu acho que é de outro jeito. Não. Você obedece e ora a Deus para Deus falar comigo, para eu mudar minha opinião se eu estiver errado. Tá bom? Se é assim comigo ou se é assim com o seu líder. Não é simplesmente pular do barco e, tá bom? Não façam isso. Vamos lá. Confusão aqui. Pro ponto de hoje. A parte 2 do manual. Quem é líder de louvor? Eu sou líder de louvor, sou pastor de adoração. No momento, Fernando está como líder de louvor na Zona Bezerra. Em aldeia é Messinho, tá? Eu queria passar algumas competências aqui. Samuel, vou dizer que Samuel é líder de louvor da Rede Jovem. Amém, Samuel? Emanuel está liderando o projeto geral aí, Eloy Music, é líder de louvor, tá? Então, prestem atenção no que eu vou dizer nas competências dos, dos líderes de louvor. Tem Cláudia, que é líder de louvor da Rede de Mulheres. Não sei quem é em aldeia líder de louvor da Rede de Mulheres, mas prestem atenção. Competências do líder de louvor. Definir e enviar o repertório dentro de um prazo e, no mínimo, 4 dias antes do evento, tá? Isso é regra. A partir de hoje é regra. Não pode acontecer de passar esses 4 dias. Eu não vou nem dar um exemplo de chegar no dia. De chegar 4 dias antes do culto e não ter o repertório no aplicativo. Todo mundo tem que ter o aplicativo. Se não usa, baixa. Comece a usar. O aplicativo é uma mão na roda, tá? Então, se não usa, comece a usar. Definir o repertório até 4 dias antes. Se o culto é domingo, terça-feira tem que ter o repertório. Se o culto é quarta-feira, até o sábado, tá? Não sei como funcionam os cultos de quarta-feira em aldeia, na Zona Bezerra. Eu sei que na Várzea não dá para estar todo mundo. Às vezes só eu louvo, só eu estou. E às vezes até eu fico no meu comodismo de chegar lá na hora e escolher o repertório. Mas não pode ser Aldeia assim. também, só eu. Pronto. Não pode ser assim, tá? Não, a gente vai começar a botar o repertório antes. Porque parece que só o culto de domingo tem data show. Não pode ser assim. Data show, sei lá qual é o nome, projetor. Não pode ser assim. Prazo máximo de 4 dias de antecedência. Colocar o repertório no aplicativo e compartilhar no grupo. Tem gente que recebe a notificação no WhatsApp e nem sequer olha. No WhatsApp não, no celular. Ou as notificações do aplicativo estão desativadas e ela não abre o aplicativo. Então, vá lá na configuração do seu amado aplicativo e coloque as notificações para que você seja notificado e veja o repertório, se você está na escala ou não e o que você está cantando ou não, tá? E mesmo assim, compartilha lá, tem a função de compartilhar o repertório pelo WhatsApp, você pega lá e manda, tá? Isso é rápido. Escalar a equipe isso é antes, né? Eu acredito que vocês têm, não sei se em Joana Bezerra tem, mas aqui na Vargem Aldeia eu sei que tem rodízio das vozes femininas, que tem muito. Então não dá para ficar colocando todo mundo no mesmo culto. Então, faz uma escala aí, eu sei que no grupo de aldeia tem, faz a escala, vai fazendo a rodízio e deixa isso bem definido. Quem não puder ir, avisa, ó, não vou poder não. E assim a gente vai fazendo esse planejamento de pessoas. Definir, no meu caso aqui na Vargem, eu tenho o Alexandre, eu tenho o Xandinho, eu posso contar com o Samuel para tocar bateria, eu tenho 3 pessoas.
Eu tenho o Gustavo no baixo. Eu sei que Xandinho pode tocar baixo. Eu sei que Samuel toca baixo. Às vezes eu toco baixo. Tenho quatro pessoas. Então, tem que ser definido e visivelmente visto por todo mundo. Não somente eu pensei e não compartilhei. Isso não pode acontecer. Todo mundo tem que estar sabendo do que o líder pensou, ele planejou, porque senão fica as pessoas ficam perdidas, tá? E o líder deve estar acompanhando o preparo da equipe durante a semana. Como assim? Eu mandei repertório, não custa nada perguntar, ou no pessoal da pessoa. Irmão, escuta essa música. E aí, como é que tá? Tirou bem? Pegou direitinho? Não, eu vou tirar dia tal, vou, sei lá, sexta-feira eu vou ver isso. Não tem problema, mas vamos tentar acompanhar. Eu vou fazer um esforço para que isso aconteça, porque tem que começar por mim, certo? Perguntar, e aí? Chegou lá a rede jovem, e a gente vai tocar o quê? Não, já tem um repertório, já foi definido, só nós escolher faz tempo. A gente não vai escolher nada na hora. Já sabe quem vai cantar, já sabe quem não vai cantar. Quem vai fazer o quê? Já está escolhido. Independente se tem de 3 em 3 meses, se antecipa. Se antecipa, se organiza, e no meio da confusão só quem trabalha é Satanás, tá? Vamos ver essa situação. Agora, a responsabilidade dos membros que não são líderes, não estão sendo liderados. Estudar o repertório com antecedência. Assim que o líder de louvor colocou o repertório, você está na escala, você tem que estudar o repertório. Ah, é só a música que eu vou cantar? Não, são todas as músicas. Você tem que saber tudo, que pode ser que um dia alguém tenha dor de barriga e esteja passando mal. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Então, todo mundo tem que estar ciente das músicas do repertório, se você está escalado, tá? Tirar potenciais dúvidas sobre tons e arranjos anteriormente. Aconteceu certa vez de a gente colocar uma música, eu acho que o nome é Soldado Ferido. Esse Samuel ia cantar, eu lá no aplicativo estava de Midian Lima, mas quando chegou lá na hora, o tom não dava para Samuel cantar. A gente teve que mudar a versão, mas aí eu peguei de um jeito, é outro jeito. Era uma releitura da original. Então, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Ó, isso aqui é na versão de fulano de tal, isso aqui é de Beltrano. A gente aqui, pelo menos eu aqui na vaga, gosto de cantar nada mais na versão de David Killa. Já vi que em Aldeia é na versão de Gabriel Guedes. É diferente. Não é só o nome da música que é igual. Os arranjos são diferentes. Então isso tem que ser definido para que não haja dúvidas na hora da execução, do ensaio, seja lá o que for. Tá? Tem dúvida no tom, tem dúvida qualquer coisa você que está cantando, vê que não vai alcançar aquele tom, acha que é muito alto. Pergunta, pelo amor de Deus. Não chega no dia do culto e diz, ó, não consigo não, não consigo não fazer isso não, cantar essa música não. Isso mostra que você não se dedicou durante o tempo hábil para chegar ao culto. E que viu na hora ali, não falou nada a ninguém, chegou lá, eu não consigo não. Muda aí, a gente tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Todo mundo aqui tem que parar com isso. Tem que chegar, todo mundo, agora o próximo ponto, é chegar no ensaio do culto já preparado. É, ensaio não é lugar para ficar tirando música. Não é lugar de chegar ali, botar o celular para tocar e ficar escutando, para depois tocar em cima dele. Ensaio não é para isso. Ensaio não é para isso. Ensaio é para quê? Já tem um repertório. Eu sei o que eu vou fazer, o que eu vou cantar, o que eu vou tocar. Eu estudei em casa, eu cheguei no ensaio, agora eu vou passar. Passar não, eu vou ensaiar com todo mundo junto, porque eu só ensaiei sozinho. Agora eu vou ensaiar com a banda completa, eu vou ensaiar com a bateria, com o baixo, com a guitarra, com o violão, com a voz. O ensaio é para isso. Junta ali os Power Rangers tudinho e vira o Megazord. É praticamente isso. Ajustou o que tinha para ajustar, colocou o que tinha que colocar no lugar
E o ensaio é para isso. Não é para ficar perdendo tempo, porque é perder tempo. É você sair da sua casa, para ir para a igreja, passar uma música, duas, três, quatro, cinco, seis, e não fazer direito, e chegar no culto e não fazer direito do mesmo jeito. É perda de tempo. Então, um barco furado, como diz a história. Todo mundo tem que estar sempre disponível para ser corrigido, mas sempre com humildade. E tudo isso aqui que eu pontuei acontece no nosso dia a dia como ministro, tá? Terceiro ponto, comprometimento e consequência. É, a gente tem que estar mais comprometido com o nosso ministério. Estamos muito relaxados mesmo, acostumados ou mal acostumados com uma vida que a gente já teve há anos e anos e anos no Ministério do Louvor, mas as coisas precisam mudar. As coisas estão pedindo para mudar. A gente está sendo forçado a mudar. Então, porque a gente quer mais. Isso é bom. Isso é bom. Reconhecer que a gente está errado e querer melhorar. Sempre, 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 sempre. Então, pessoas que, preste atenção, os líderes aí, tá? E todo mundo. Membros que não mostram interesse de estudar poderão perder, é, vão ser cada vez menos colocados nas escalas, não vão ser colocados para falar, vão apenas ficar ali de back. Às vezes nem é necessário dizer, mas como a gente está com a cultura aqui agora de acabar o culto, a gente comenta lá no grupo do WhatsApp, né? Você vai, as pessoas vão estar com ninguém é para ficar com medo do líder, não, tá? Nem com medo de mim. Mas é reconhecer que errei, tá, não sei o quê. E todo mundo consegue perceber se a pessoa estudou a música ou não. Você pode ter um milhão de justificativas, mas a gente vai saber se você fez bem feito ou mal feito. Se você fez mal feito, é porque você não se preparou para fazer bem feito. Simples assim. Simples assim. Saiu mal A feito, igreja vai perceber, né, velho? a igreja sempre percebe. A igreja sempre percebe. O que mais vê é a igreja. A gente que fica ali tentando se esforçar para melhorar, né? Mas enfim, vai ter algum tipo de penalidade, tá? Quem não estudou, tira essa música não, Samuel, tira essa música não tirei não. Aí eu percebi que na hora do culto lá, Samuel não se preparou quanto ele deveria se preparar. Vai no grupo mesmo. Olha, Samuel errou isso, como a gente falou segunda-feira, ontem. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Aí eu vou tirar Samuel. Primeiro eu vou avisar. Ó, precisa melhorar, tal, não sei o que. Não, beleza, tudo bem. Continuou, tá relaxando, não tá fazendo por fazer. Olha, negão, não vai estar na escala não. Pra tu refletir sobre esses pontos aí, tá? E eu tô falando isso primeiro vem pra mim e pra quem é líder, né? Porque ninguém vai cobrar se não tá fazendo. Então eu vou ter que estar observando tudo isso e eu tenho que ser o primeiro a estudar. Eu vou ter que ser o primeiro a procurar colocar o repertório. Eu tenho que ser o facilitador. Eu tenho que ser o organizador. A cobrança maior é minha, do líder. Mas vocês têm, todo mundo tem suas responsabilidades dentro disso. Aí, se o baterista estiver errando muito, vai ficar sem bateria. Vai ficar sem bateria. Vai ficar sem bateria. Vai ficar sem bateria. Ah, o baixista tá errando muito. Vai ficar sem baixo. Vai ficar sem baixo. Eu duvido, é aquela história né, na empresa. Só dói quando pega no bolso, né? Pronto. É a mesma coisa. Só vai doer quando o cara. Tu não tá por quê, né? Porque não tá tocando por quê? Porque meu amigo disse que eu tava errando demais. O cara não vai duvido, vai se sentir envergonhado. Mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. O ministério exige responsabilidade, constância e compromisso. Isso aqui é para criar uma cultura. Tá, eu sou amanhã hoje. Tudo bem.
Hoje está sendo dito. A partir da acabar a reunião aqui, tem que ser aplicado, tá? Qualquer dúvida, me pergunta. Nelson tem dúvida, Samuel tem dúvida, Manuel tem dúvida, Fernando tem dúvida. Sem problema nenhum. O que não pode é abaixar a régua para que tudo fique do mesmo jeito, faça do mesmo jeito, ninguém se importa com nada, faz daquele jeito que sempre fez. Não dá para aceitar isso, não. Não dá para aceitar isso, não. Não dá. Não dá. Não dá mesmo. Vamos lá. Sobre os ensaios. O ensaio não é para aprender música do zero e ninguém vai chegar no ensaio sem saber o que deve ser feito. Deverá ser usado apenas para ajustes, alinhamento, execução conjunta. Não é proibido usar um ensaio. Ah, não é produtivo usar o ensaio para apenas passar música. Eu já tinha falado isso, né? Aqui. Sobre ensaios, não sei como é a rotina de Fernando, mas pelo que eu vejo no grupo, vocês ensaiam toda semana. É, se, se ensaiasse em casa, se Nivanei, eu colocar uma música para ela cantar, coloquei no repertório hoje, de domingo. Ela sabe que ela vai cantar, ela tem que cantar em casa, ela tem que ensaiar em casa. Se ela faz isso, ela ajuda todo mundo. Se ela não faz isso, ela atrapalha todo mundo. O, o ensaiar em casa não é só para quem toca, não, é para quem canta também. Tá? Vamos lá. Preparação individual. Já falei isso assim, mas vou repetir. O estudo em casa é obrigatório. Cada membro deve chegar seguro e sabendo o que vai fazer na sua casa. Tem que chegar sabendo o que vai fazer. Né? Aí, como é aquele negócio? Não. Pode acontecer? Pode. Mas não é para acontecer. Preparado para uma futura ausência, como eu falei e repito, como eu falei e repito, tô acabando já. Cantar em casa, tocar em casa. Não deixar, ó, não deixe seu instrumento na igreja. Porque se você deixar lá, você não vai pegar nele. Acabou o culto, pega seu instrumento e leve para casa. Porque você vai ver que ele tá lá, você vai adorar em casa. Você vai tocar em casa, você vai estudar em casa. Então não deixa ele lá não, tá? Beleza? Vou falar sobre transição aqui, sobre ler letras e cifras. Foi, foi, tivemos uma reunião com o apóstolo no qual ele pontuou que ele não quer que ninguém fique lendo cifra nem lendo letra. Isso aconteceu? Não. Todo mundo ainda continua, todo mundo não. Algumas pessoas ainda continuam tendo base nas cifras e nas letras. Então, o que é que a gente faz? A gente vai passar por um momento de transição. Pode durar um ano, mas a gente está buscando abandonar isso aqui, tá? E a gente vai abandonar isso aqui como? Estudando. Se a gente não estudar, a gente vai ler. Se a gente não estudar, a gente vai ler. Se a gente estudar, a gente não vai ler. Simples assim. Então, se eu estou me preparando em casa e saindo em casa, eu tenho condições de decorar. Mas se eu não estou fazendo isso, eu não tenho condições de decorar. Por isso que eu vou ler. Entendeu? Então, isso vai ser gradativo. Gradativo. Ah, eu estou inseguro. Posso deixar aqui só uma colinha? Mas quem é da Vaz tem uma televisão lá, que sai a letra. Não precisa estar olhando para o seu celular. Tem a letra. Pode até olhar para trás. Você ficar cantando, olhando pro telefone assim para baixo. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Tá bom? Tá bom? Então, isso é para Vaz, é para aldeia. E a aldeia já não tem a tela. A pessoa fica com o telefone na mão. Aí esconde. Aí depois olha. Aí esconde. Depois olha. Não para com isso. Não é possível que ninguém consiga abandonar isso, não. A gente tem que exigir mais da gente mesmo. Exigir mais da gente mesmo.
e oferecer o melhor que a gente pode. Já estou terminando. Horário e pontualidade. Chegar 40 minutos antes do culto. Tá, pra mim, tá muito difícil. Um bebezinho, Isaac, Benjamin, a gente tem que se arrumar e chegar 40 minutos antes. Tá difícil. Mas é a regra e assim vai ser. E será, tá? O culto agora na vai ser 6 horas da noite, tá tranquilo. É, cada um se preocupe com o seu, né? Dá uma tolerância ali de 10 minutos. Mas se a pessoa atrasa sempre, é recorrente, aí a gente toma alguma ação. Se o líder não quer falar, chega para mim que eu converso com a pessoa, na sua presença, líder, e Messinho, a Anne tá chegando atrasada, aí Messinho, porque Messinho vem de moto e Anne vem de carro. Aí, tá, minha mulher, não sei o que, não vou cobrar não, mas se cobrar de um, tem que cobrar dos outros. Quer falar não? Fala comigo, eu falo, a gente resolve junto, pronto, tá? A pessoa tem que se tocar, ela precisa levar um choque da realidade. Não vai chegar. Tu chegou atrasado, desce, não vai tocar não. Aqui é feio, tá? Deixa a pessoa participar do louvor, depois tu conversa com a pessoa amada de Deus. Não dá pra aí ficar se repetindo não, tá certo? É, quando você perceber que você vai se atrasar e não comunicar, fique ciente que você não vai subir, tá bom? Se a pessoa não fizer isso, aí você chama a atenção dela de novo. E assim a gente vai seguir. Comportamento durante o serviço no ministério. Ficar evitando mexer no telefone. Só um exemplo, teve um dia que esse domingo não, domingo retrasado. Eu estava pregando, trabalhando ao mesmo tempo, meu telefone cheio de notificação, o povo na empresa querendo comer, ligando para mim, porque não tinha janta, aí eu estava pedindo comida no Uber e pregando, no Uber não, no iFood aí, sei lá, foi 99. A comida demorou, o entregador foi embora, depois eu pedi a comida e resolvi, mas isso é só uma exceção. Não sabia que ia acontecer, mas aconteceu. Mas preguei, ninguém acha que você viu. É, manter a postura no culto, não ficar mexendo no telefone. Sentar na frente, não fique lá atrás não, viu? Se sentou lá, olhou, viu que tá tudo bem, tá tudo certo e tal, vem pra frente, pegue sua Bíblia, tá? Manter a postura reverente e focada, tá? Não vai pra ficar se encostando na parede aqui ninguém é vassoura, ninguém aqui é vassoura, então não é pra ficar se encostando na parede. Deixa explorando meu irmão, vai pra frente, segurança, mostra confiança e faz massa. Evitar ficar com brincadeirinha e conversinha que desviam o foco da adoração. Tá bom? Já tinha falado isso antes, mas às vezes eu vejo que ainda há uma mistura da liberdade, da pessoa que ainda não entrou na igreja, não percebeu que ela está no culto, aí vai ali brincar com um, brincar com o outro. Olha seu irmão para ele não cair. É, e sempre estar sensível ao líder. Como assim? Tem muita coisa que acontece na cabeça do líder, na condução da adoração, e às vezes ele não passa para você, ou você às vezes se sente perdida, qual é a música agora, que não é, quando é que eu entro, quando é que não entro. Se está percebendo que você está desconectado, chegue perto, pergunte, fale, mas não fique, como diz a história, né? Voando feito mosca, não. Se antecipe, queira se inteirar de tudo. Chegue, pegue a pilha, pegue o microfone, liga aí, eu quero passar aqui, eu quero passar um refrão. Se mexa, não fique esperando o comando do céu, não, que a cabeça do líder está pensando em um milhão de coisas. Tá mandando mensagem pro irmão que tá se atrasando, tá ligando para ele, quer ver se carregou a pilha, se não carregou, quer afinar o instrumento dele, quer afinar o instrumento do outro. Enfim, se antecipe, tá? É, agora é o último ponto. Vamos criar isso aqui, sendo uma cultura pra gente. Seja sensível, honre seus líderes, seu líder de louvor, honre a liderança dele. Foi Deus que plantou ele lá, não foi votação de ninguém. Foi Deus que chamou você e colocou.
essa pessoa para liderar você, então se submeta ao que ele diz, o que ela diz, tá certo? Busque crescimento, seu crescimento espiritual constante. Procure até meditar às vezes nas, nas músicas que você vai cantar para que você tenha arma de guerra na hora que você for ministrar louvor. Trabalhe sempre com unidade. Se envolva com o grupo. Não fique. Não, se você não se envolve, às vezes parece que você vai fazer um show particular. Então se envolva com o grupo. Queira estar perto, queira saber das coisas, tá? E o último ponto aqui para a gente finalizar a reunião. Saiba, saiba você que você é referência para o meu filho, para o teu filho, para o filho do irmão, para o visitante que está chegando, para aquela pessoa que tem desejo de entrar no Ministério do Louvor, para Deus que está falando com ela. Você é referência para essa pessoa. Então, se posicione. Tome o seu lugar de ministro e adorador na casa de Deus. Tá certo? Viva como filho de Deus. Busque a Deus. Tudo isso aqui é organização. Tudo que eu falei aqui é organização. Vida espiritual é outra coisa. Isso aqui é para organizar. Isso aqui só vai fazer sentido se a verdade de Deus for verdade para você. Tá bom? É, eu até escutei algo esses dias que me fez até chateado. Eu escutei uma pessoa dizer assim: não, fulano às vezes não corrige Beltrano, porque se apertar demais a pessoa pode até querer sair da igreja. Não é ministério de louvor que segura ninguém da igreja. Não é pastorada. Não é unção. Não é oferta. Não é abrir culto. Não é ser líder de célula. O que segura você, qualquer pessoa na igreja, é se ela aceitou Jesus ou não. Ela pode estar aqui ou como qualquer outro. Se tem alguém aqui no Ministério do Louvor, que está no Ministério do Louvor, e se sair, sai da igreja, pode sair do Ministério do Louvor, que seu lugar nem é aqui não. Nem na igreja. Você nem conheceu Jesus. A gente tem que ter medo dessas coisas não, viu, pessoal? De magoar ninguém não. Tá certo? Aqui eu finalizo. Eu só quero perguntar a vocês se alguém quer fazer alguma consideração, alguma pontuação para a gente finalizar. E se todo mundo entendeu tudo? Posso falar, pastor? Fique à vontade, minha amiga. Paz do Senhor a todos. Eu entendi e concordo perfeitamente com tudo que o senhor falou. E realmente o que segura uma pessoa na casa de Deus é o que o senhor disse, é aceitar Ele, né? Mas assim, vou falar no meu caso, né? Que eu acho que o que mais eu faço ali, que eu acho que não está correto, é olhar a letra do louvor. Por quê? Apesar de ter pouco tempo, e também não é justificativa de eu estar no louvor, né? Eu não sei todas as músicas, né? Como as mais antigas sabem, né? Que não precisa estar olhando, né? Mas aí tem até um louvor que está agora nesse repertório de domingo, que eu nem sabia o início dele. Veja, eu conheço ele pelo refrão e não pelo início da música. Mas eu consigo pegar fácil, entendeu? Eu tenho uma Uhum, facilidade de pegar a letra dos louvores, mas eu ainda fico meio insegura em relação a não olhar, entendeu? entendi. A minha questão é só essa, e ainda olhar a letra, mas eu vou me esforçar mais para que eu não precise disso, Mas, entendeu? como eu Porque disse, realmente eu é não uma sei. coisa gradual. Eu não estou dizendo assim, a partir de amanhã ninguém vai ler, ninguém vai ver cifra, ninguém vai ler música. Eu não disse isso, tá? A gente tem, Eu eu sei entendi, das suas limitações de qualquer outra pessoa que chegar até no Ministério do Louvor amanhã, que não vai ter essa segurança que eu tenho, até que você já conseguiu ter. Então a gente tem que ter paciência, eu tenho que entender. Agora eu só não, eu e ninguém, nem eu nem você, pode se acostumar e fazer desse jeito. Como você disse, eu vou entendi. buscar, vou aprender. Se eu chegar no ponto que você diz, Túlio, eu não vou conseguir cantar essa música, não.
Aí você diz antes. Ó, não, acho que não vou conseguir não. Não, é só uma frase, é só um início que eu não sei. Não tem problema não, você lê. Quantas vezes é, na hora do louvor lá, eu me esqueci o começo. Até eu mesmo. Eita, Samuel, como é que começa essa música? Ele é assim, tu começa aí que depois eu vou. A gente vai. Mesma coisa. Eu vou começar e depois tu anda. E vai. Natural. O que não pode É ser verdade. errado, não é verdade? E só mais uma coisinha, como o senhor falou, né, aí, que cada um tem suas obrigações particulares, né? Sim. Como o senhor falou aí, né? Tem seus filhos, tem toda essa rotina de vida, como eu também tenho, né? Com Sofia agora, que nas quartas-feiras, minha ida à igreja está bem menos, Uhum. porque como eu estou levando ela para a escola e estou indo buscar, não é mais a van, por motivo financeiro, isso aí é besteira, qualquer pessoa tem. E aí eu estou esperando ela na escola, ela larga de 5h50 e a gente pega todo um trânsito para chegar aqui. Eu chego bem depois das 7h30, umas 8 e pouca mais ou menos, eu chego em casa, entendeu? Entendi. Aí eu não estou indo nas quartas-feiras por esse motivo, mas às vezes ela larga mais cedo e eu ainda consigo chegar lá nas carreiras mesmo, mas já tem iniciado o culto, tudinho, mas eu consigo chegar, É, você. entendeu? É como o senhor falou, cada um tem suas limitações, Mas isso aí eu mas já cada um tem que sabia. fazer, tem que dar o melhor de si, tem que fazer seu esforço para Deus, né? Principalmente, primeiramente para Deus, né? E Amém. depois para o seu ministério, né? É isso aí. Alguém quer contar alguma coisa, alguma consideração, meu filho, Samuel, meu filho, Fernando, Daiane? Só quero complementar aqui para avisar ao instrumental e lançar o convite ao vocal também em relação a ter um momento nosso no estúdio, tá? O fato de marcar ensaio para repertório da igreja não é suficiente para entrosamento, pessoal, beleza? Então a gente precisa desse momento aí, até só para passar um tempo, se divertir ali no estúdio, ali tocando e aprendendo, para a gente desenvolver. Eu lembro de fazer isso bastante lá no tempo da Maison, alguns anos atrás, e funcionou. Tinha um momento que a gente tocava música de morada que a gente nunca tinha tocado e saía a música inteira de primeira. Não sei se era sorte, mas eu acredito que foi bastante entrosamento da equipe, tá bom? Então, vou lançar o convite para vocês aí numa próxima data. Valeu. É bom Samuel falar isso aí, porque nem tudo depende de mim, viu? Estou esperando eu tomar a iniciativa, pode acontecer alguma coisa do seu coração, como Samuel falou aí, de fazer. Dá para ir, dá para fazer, então, mete a cara, vai embora. Alguém quer considerar mais alguma coisa de início, assim, Danilo, Tiago, Jesus aí, que filho, Não, mas sim, eu disse que ele já falou muito no grupo ontem. só quem viu que eu sou aí, vamos lá, então posso encerrar, alguém quer falar alguma coisa? Vou encerrar então, tá bom? Todo mundo entendeu, né? E sim, professor. Amém. Amém. Pronto. Amém. Quem? Então, lá, o Glória. vídeo tá 43 minutos já aqui. Ó. Vou pedir aqui. Foi só um bolinho não, viu? Foi festa mesmo. Vai falar, Messi? Tem não. Messi falou muito ontem, tá bom já. Júnior tá aí, Júnior? Quem? Juninho, Aqui, pô. pronto. Você pode orar aqui pra gente encerrar, meu lindo? Nossa, oxente. Túlio, vou aproveitar e falar. Mano, acho que tudo que você falou é válido, é louvável, mas quantas e quantas reuniões a gente já não fez e a gente continuou e a gente tá aqui novamente. Mas eu acho que o que falta, e peço até você, e a gente arrumar um jeito de cobrar. Você tá falando tudo isso e pra mim já começa de agora, mas assim, se domingo agora já não acontecer isso, pra mim já tem que ter alguém cobrando, já tem que ter alguém ali, um capitão realmente,
Olha, mano, não dá não. Entendeu? Eu acho que, como você falou, muito tempo a gente passou e tem passado levando e empurrando com a barriga, muitas vezes com medo de falar, ou até mesmo tirar do altar por pena, ou algo assim. Mas eu acho que já não dá mais, velho, para ficar com esse tipo de pena. Acho que a gente tá aqui novamente por causa de pena. De pena, de coitado e tal. A gente tá aqui novamente batendo nas mesmas teclas, porque a gente tá com esse negócio de pena e de coitado. Então, pra mim, velho, eu acho que tem que realmente chegar junto e, ó, vai ficar de banco, velho, até tu aprender e tudo mais. Não sei, eu acho que realmente é isso, mano. Antes de você orar, justamente, e essa reunião é uma cobrança. Essa reunião aqui é uma cobrança. E eu, no documento que eu enviei aí em grupo, tem responsabilidades do líder. O líder tem que assumir esse papel de líder e tem que começar a implementar essas coisas. Porque se não implementar, nada vai mudar, nada vai ser diferente e vai ser tudo igual. Vai continuar a mesma coisa. Então agora, tá na, tá na mão do líder, tá na mão de todo mundo, nas suas responsabilidades, mas tá na mão do líder a maior responsabilidade aí, tá? De acompanhar, de se, eu nunca fiz, mas eu vou começar a quero ficar cutucando para saber como é que foi, alguém falar alguma coisa e a gente ficar inteirado do que está se passando. Eu falar com o Messinho, falar com o Samuel, falar com você, falar com o Andy, falar com o Fernando, falar com o Thiago, falar com o Silvio, seja com qualquer um. E aí, como foi? Tudo bem? Aconteceu tal, tal, tal. Trocar essa ideia, porque é, mas não pode ficar centralizado na minha pessoa, sabe? Tu Todo colocar meu nome porque eu tenho coragem de falar, né? A é, verdade difícil de engolir. você, você fala demais. Aí, isso é uma responsabilidade de todo mundo. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir, então todo mundo tem que correr atrás. Todo mundo quer fazer bem feito, quer. Não, todo mundo tem que fazer. Não tem que ficar esperando de tudo, não tem que ficar esperando de Messinho. E bola ele que vai bater o martelo assim, pá, e fazer. A gente a conversa, se reúne, tem que fazer reunião de novo, cobra de novo. E vai assim. Não, não, só um exemplo. No meu trabalho eu tenho, às vezes, 5 reuniões num dia só, pra falar do mesmo assunto. É chato. Mas se não tiver cobrança, o cara relaxa. A pessoa relaxa, a pessoa não corre atrás de mostrar resultado, de mostrar planilha do que fez, do que deixou de fazer. Então tem que ser assim. Tem que ser assim, tá bom? Samuel, qual foi o nome daquele pastor que disse a tu? Samuel, minha gente, peraí, Samuel não sabe tocar, não. Deixa ele acertar. Aí, manda o contato dele aí pra ele vir pro culto. Deixa pra lá, eu já me libertei disso aí. Quem precisar de ajuda, tá? Quem sentir dificuldade, pode me procurar, tá? Eu não mordo, não. Só lembrando a vocês, tá? Para quem tem filho, para quem estudou ou faz faculdade, vocês que procuram a instituição, tá bom? Então não tenho como ir atrás de ninguém, não, pessoal. Infelizmente. O interesse tem que partir de vocês. Tá bem? Eu tenho um pouco de conhecimento que eu tenho, dá para a gente deixar harmoniosa a equipe. Então, vamos ajudar, tá bem? Fique na paz. Beleza, vamos trabalhar junto aí, tá? Pode orar aí, viu, Júnior? Mas quem vai falar é Messinho, liga o microfone. Eu ia polemizar aqui, porque só pelo fato do pessoal não estar aqui na reunião esse tempo todo, uma Era hora, melhor eu ter orado. ninguém entrou na reunião. Só o fato dessa galera não ter entrado na reunião já mostra comprometimento aí, né? Porque se Pronto. fosse presencial, Quem já não ia. tirando Mirelle e Alessandro, tá no banco, beleza? Tem gente que tá em casal, tem gente que tá em casal, eu sei, mas tem gente que eu marquei no grupo, chamei tudinho e ainda não vieram. Entendeu? Então, 10 horas da noite, ninguém tá em casa numa terça-feira. Não é possível, né? Nosso trabalho é de vigia. Mas enfim, vamos embora. Eita, bexiga. Senhor Deus, obrigado por esse momento de comunhão, de alinhamento, e que tudo que foi falado aqui a gente possa pôr em prática, para que a gente possa cada dia mais levar o louvor, a excelência da nossa casa, da nossa vida a Ti com perfeição, que a adoração ela flua com perfeição, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa nos dar estratégia, sabedoria, discernimento para que a gente possa
cada dia mais nos alinhar e melhorar ainda mais aquilo que a gente precisa, Pai. É isso que eu te peço, nos abençoa, nos protege, nos dá uma noite abençoada de sono. Em nome de Jesus, amém. 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 Boa noite, pessoal. Fica na paz, hein? Boa noite. Boa noite, presidente. Peraí, só lembrar que domingo tem o café, não esqueça não. Domingo café. Domingo café. Valeu. Só pra quem quer, né? Participar, né? Porque os que não querem Para, não. Messinho. Para, bicho. Assim vai tomar um camomila. Ah.